Quantas escolhas nós precisamos fazer durante a nossa jornada aqui na Terra? Quantas escolhas nós temos que fazer para as nossas vidas pessoais, para a nossa vida como família, para a nossa vida como comunidade, na igreja? Quantas escolhas nós precisamos fazer a título profissional, no nosso serviço? E a vida, ela precisa ser tratada dessa forma, e nós precisamos entender que a vida ela é feita de escolhas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele entra agora na casa dessas duas mulheres e ele se depara com Marta e com Maria. Marta está, segundo o texto, ansiosa e afadigada com muitas coisas, com muitos serviços, e é lógico, Jesus ele não fala contra o serviço, ele não fala contra o servir, muito pelo contrário. O Senhor Jesus ele deixa muito claro que nós precisamos viver uma vida de serviço, em serviço do reino de Deus, em serviço do próximo, e é assim que nós precisamos viver e é assim que nós precisamos tratar. Porém, neste texto, Jesus ele vai dizer sobre Marta que ela está ansiosa e afadigada com muitas coisas, só que depois ele remete a fala e ele lança agora a sua palavra acerca de Maria. E ele diz: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Então nós também precisamos observar a vida de Maria e nós precisamos pegar o exemplo desta mulher e também escolhermos a boa parte para vivermos uma vida cristã sadia, saudável. Quantas pessoas estão fazendo suas escolhas erradas? Quantas pessoas, infelizmente, até mesmo no âmbito eclesiástico, espiritual, dentro da igreja, estão trilhando por caminhos, no caso, as suas escolhas tortuosas. Então nós precisamos observar as pessoas na Bíblia Sagrada, as suas escolhas, o que foi que elas fizeram, e qual foi o fim que elas tiveram, o que foi o louvor que elas receberam da parte do próprio Deus, como Maria. Maria recebe o louvor da parte de Cristo. Ele diz: olha, Maria escolheu. Ela teve uma ação, ela teve uma atitude, ela teve um propósito, ela teve um projeto, ela teve um intento, e ela escolheu a boa parte, e o Senhor Jesus diz: e isso não lhe será tirado. Ou seja, Maria escolheu ficar aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo o seu ensinamento. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos também estarmos sentados aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra, ouvindo o que ele tem para dizer, ouvindo os seus ensinamentos. Nós precisamos nos fundamentar, nos aprofundar nos ensinos do Senhor Jesus, mas isso só vai acontecer se nós fizermos essa escolha. O Senhor Jesus não vai ensinar ninguém que não queira. É interessante que o Senhor Jesus ele chama, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu entendo isso que o Senhor nos chama para nos ensinar, justamente nos dar um ensino, uma palavra de incentivo, uma palavra corretiva, uma palavra de conforto, de consolo, e nós precisamos fazer essa escolha. Então nós precisamos escolher a boa parte. No livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 3, a partir do versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-se-lhe o seu semblante. Observa que duas ofertas estão sendo trazidas para Deus. Duas ofertas, duas pessoas trazendo uma oferta para o Senhor.
Mas é interessante que a própria Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ele se atenta primeiro para Abel, não é para a oferta de Abel. Ele se atenta para a pessoa, para a intenção, para o intento, para o coração, para o propósito de Abel de oferecer o melhor para Deus. Então nós temos também que trilhar por este caminho de buscarmos como melhor parte, oferecermos o melhor para Deus. Não importa se sejam os dízimos, as ofertas, mas principalmente porque aqui o texto é muito claro, que Deus ele se atenta para a pessoa de Abel. Ele não se atenta simplesmente para a oferta estava lá, é verdade, era o melhor que Abel ele poderia oferecer, sim, é verdade, mas porém Deus ele se atenta para Abel, ele se atenta para a pessoa. Ele se atenta para a intenção, ele se atenta para o propósito, ele se atenta para o projeto, ele se atenta para aquilo que do fundo do coração, da alma de Abel está sendo posto diante dele. Então, Deus, ele recebe agora a oferta de Abel, mas primeiro, antes da oferta física, no caso, um animal, ele oferece a si próprio. Porque quando nós vamos oferecer para Deus, se nós não nos oferecermos primeiro como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional de forma nenhuma ele receberá. Né? É o que Paulo fala lá em Romanos 12, do 1 ao 2. Logo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Primeiro, culto racional, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Segundo, eu sei para quem eu estou fazendo. Eu não simplesmente estou fazendo por fazer, eu estou fazendo, tenho um propósito. E eu estou fazendo para alguém que está além, que está acima, que é grandioso, que é glorioso. No caso de Abel, aqui estava oferecendo para Deus uma oferta. Então ele foi, imagina Abel agora correndo ali no seu rebanho, procurando o melhor. Não, esta ovelha não vai, não, esta aqui está manchada, esta está machucada, esta está ferida, esta está manca, não, essa aqui está mais gorda, está mais corpada, está mais bonita, está mais vistosa. Então é essa justamente que eu vou oferecer para Deus. Então entre esses dois atos de adoração e de oferta a Deus, Abel escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Dar o melhor para Deus. Então ele deu o melhor para Deus e Deus recebe agora a sua oferta. E nós também precisamos nos atentar a isso para que possamos também oferecer o nosso melhor para Deus. No Evangelho segundo João, no capítulo 6, no versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? No versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então observa que muitos discípulos abandonaram Jesus. Muitos discípulos foram embora, deixaram Cristo, abandonaram Jesus, abandonaram seus ensinos, abandonaram a palavra, porque o versículo 60 vai dizer que eles acharam o discurso duro. Eles entenderam o projeto de Jesus, entenderam a proposta de Cristo, que era chamar esses discípulos para um compromisso muito mais profundo, um compromisso muito mais intenso. E nem todas as pessoas estão escolhendo ter verdadeiramente um compromisso no seu mais profundo nível, mais elevado que seja, compromisso com Cristo, com a sua palavra, com os seus ensinamentos, fundamentado na sua palavra. Muitas pessoas, quando o Senhor Jesus chama para este compromisso, as pessoas vazam, as pessoas caem fora, as pessoas não querem, as pessoas preferem ir embora do que assumir um compromisso mais profundo com Cristo. Porque é muito simples, porque as pessoas vão deixar as suas vidas, os seus desejos, as suas ansiedades de lado para se atentarem à vontade de Jesus. Vão deixar de viver as suas vidas para viver a vida que Jesus ele veio trazer para nós. E muitas vezes, assim como o Senhor Jesus, ele chamou o apóstolo Paulo, importa que ele padeça por amor a mim e ao Evangelho. Então, muitas vezes, nós não queremos seguir Cristo justamente por causa disso, porque nós vamos precisar padecer, sofrer por amor a Ele, a pessoa dEle, a obra dEle e ao Evangelho dEle.
Então, muitas pessoas aqui, muitos discípulos, e é interessante aqui, discípulos, seguidores, não era simplesmente a multidão. Era um grupo que já estava seguindo, era um grupo que já estava sendo colocado ali as palavras de Cristo nos seus ouvidos. Eles entenderam o chamado de Jesus? Entenderam. Mas o problema é que eles não quiseram assumir esse compromisso com Jesus. Quantas pessoas hoje também não querem assumir esse compromisso com Jesus, mas ainda que muitas pessoas abandonem Cristo, não abandonem, que nós não venhamos a abandonar a Jesus, que nós venhamos ficar. Porque a resposta de Pedro aqui, ele escolheu junto com os 12, e é lógico, tem algo aqui no meio, escolheu a boa parte. Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A escolha de Pedro e dos discípulos, ficar com as palavras de vida eterna que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo. Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido. A nossa fé e o nosso conhecimento está em Ti, Senhor Jesus. É que Pedro está dizendo que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro faz esse reconhecimento e Pedro se coloca inteiramente à disposição de Jesus. É lógico que lá na frente acontece algo, mas nós também precisamos entender aí as nossas fraquezas e as nossas limitações, as quais também o apóstolo Pedro ele sofreu. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, nós vemos que Moisés ele faz uma escolha, ele escolhe a melhor parte, ao invés de ficar no Egito, sendo chamado filho da filha de Faraó, ele escolhe antes ser maltratado com o povo de Deus, ele escolhe antes de ter um pouco de prazer, de alegria momentânea na terra, ele escolhe verdadeiramente sofrer, padecer pelo povo de Deus, no meio do povo de Deus, ser maltratado pelo povo de Deus, do que ter um pouco de gozo do pecado. Então, nós precisamos analisar a vida de Moisés. Ele escolheu a melhor parte, sair do Egito, não ficar no Egito, terra de pecado, terra de transgressão, terra de idolatria, terra de mentira, terra de falsidade. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus, ser maltratado, tendo por maiores riquezas o vitupério, o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito. Então tudo aquilo que está relacionado a Cristo é muito maior, é muito mais amplo do que as coisas do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Qual é a nossa maior recompensa? A vida eterna. Qual a nossa maior recompensa? Um dia sermos arrancados, arrebatados, raptados desta terra, na vida, na volta do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar assim olhando para essa escolha. A melhor parte, quem escolheu foi Moisés. Ele escolheu. Pela fé deixou o Egito. Não importa, aliás, não adianta estarmos na igreja se não deixamos o Egito. Deixar o Egito é deixar todos os valores terrenos de lado e buscarmos os valores de Deus que são maiores, mais elevados, são eternos. Moisés, ele deixa o Egito não temendo a ira do rei. E mais, nós não devemos nos preocupar, estar temendo o que as pessoas vão dizer ou deixar de dizer, fazer ou deixar de fazer, quando nós verdadeiramente colocarmos a nossa fé em Cristo. Porque ficou firme vendo o invisível. Nós não estamos vendo ainda, fisicamente, o Senhor Jesus. Mas é certo que vai chegar esse dia. E assim como Ele é, nós o veremos. Então que nós também venhamos escolher a melhor parte. Assim como Abel escolheu dar o melhor para Deus, dar uma vida melhor, a sua própria vida para Deus. Assim como os discípulos que escolheram ficar junto com Cristo, com as palavras de vida eterna. E assim como Moisés, que escolheu a melhor parte, sair do Egito, olhando para a recompensa. E a nossa recompensa é a vida eterna na pessoa de Cristo.